Ou que diabo é essa prova de psicólogo judiciário? Porque eu tô tentando fazer ela, eu não consigo essa de português, é muito difícil. Mentira, se eu não conseguisse, eu não estaria fazendo esse vídeo, né? Então vamos lá. Questão de psicólogo judiciário, TJ de São Paulo, 2025. Eu já fiz um vídeo sobre essa prova, vou fazer outra. Eu quero resolver essa prova inteira. Eu não sei nada de psicologia, mas estou estudando psicologia judiciária, então, vamos lá. Aqui é uma questão de interpretação de texto. Interpretação de texto com referenciais. Eu geralmente não trago. Eu geralmente não trago questão de interpretação de texto porque eu sou muito ruim nisso. Então eu não mostro para as pessoas que eu sou horrível. Então vamos lá, vamos sem enrolar muito. Na passagem do primeiro parágrafo, vale, pois, a pena que eu a esfie, porque toca no sentido íntimo de toda a valia da arte. O termo destacado mantém relação coesiva com a expressão, a prosa primeira é uma sombra, a segunda escolha. Esse texto é escrito por Fernando Pessoa. Prefiro a prosa ao verso, como modo de arte, por duas razões, das quais a primeira, que é minha, é que não tenho escolha, pois sou incapaz de escrever em verso, simples razão. A segunda, porém, é de todos, e não é, creio bem, uma sombra ou disfarce da primeira. Vale, pois, a pena que eu a esfie, porque toca no sentido íntimo de toda a valia da arte. Considero o verso como uma coisa intermédia, uma passagem da música para a prosa. Como a música, o verso é limitado por leis rítmicas, que, ainda que não sejam as leis rígidas do verso regular, existem todavia como resguardos, coações, dispositivos automáticos de opressão e castigo. Ponto. Vamos parar aqui. Por quê? Porque é o seguinte. Ele quer saber o que esse verbinho esfiar e esse pronome oblíquo, reto, a, está se referindo. Aqui, o termo destacado mantém relação coesiva com a expressão. Vamos lá, a segunda, porém, de todos, vale a pena porque eu a esfie. Ok. Aonde que esse períodozinho começa, né? Vamos delimitar aqui. Porque aqui, ó, com certeza não é da primeira. Porque a primeira ele já explica. Isso aqui tudo, essa parte inteira aqui, que eu destaquei em vermelho, eu deveria destacar em verde. Essa parte inteira aqui é o referencial da primeira. Que é uma razão do próprio Fernando Pessoa. Que ele não gosta de escrever em verso, ele é incapaz. Já esse verbo esfiar, que deriva do verbo de desfiar, tipo cortar, esfiar, cortar. Nesse sentido, ele está em sentido de detalhamento. Esfiar pode ser um sinônimo de detalhamento. Ou seja, ele quer esfiar essa segunda razão. A segunda razão dele, ele quer esfiar. Quando eu falo assim, eu gostaria de esfiar esse tópico, quer dizer que eu quero detalhar o tópico, cara. Eu quero minuciosamente falar sobre o tópico. E esse é o significado de esfiar. Entendeu? Nesse sentido, porque esfiar aparentemente é desfiar também. Eu descobri que eu sabia que ele era derivado, né? Eu sabia que ele era derivado da palavra desfiar, mas eu não lembrava desse sentido de detalhar. Porque pensa, quando você está desfiando, por exemplo, sei lá, eu vou dar um exemplo aqui, eu tô desfiando uma carne, eu estou cortando minuciosamente ela em mini pedaços para comer, sei lá, whatever, seja o que for. Então, o que a maior dúvida dessa questão é aonde que ele se refere, né? Será que ele se refere à prosa? Porque começa desde aqui do comecinho, do início aqui, e ele se refere à prosa, que ele quer esfiar essa prosa? Mas não. Por quê? Porque vale, pois, apenas que eu a esfie. Você quer esfiar apenas a prosa ou você quer esfiar os motivos, as razões que o Fernando Pessoa não gosta de escrever em verso? Entendeu? É isso. Então, a prosa não pode ser. A primeira é um forte candidato também, se você não tinha entendido que essa primeira, todo o referencial tá aqui. Uma sombra, eu nem me lembro de uma sombra. Aqui, uma sombra tá um pouquinho antes. Com certeza não era, né? Porque aqui ele tá basicamente detalhando o bagulho. E a segunda, que é a nossa resposta correta. E por fim, escolha, né? A escolha, eu nem sei onde ela tá. Cadê? Aqui. Eu não tenho escolha. A escolha dele seria esfiada. Você até poderia pensar na escolha, sinceramente. Diferente dos outros. Mas é uma questão de, eu acho que de nível bem difícil. É um nível bem alto aqui. Você tem que ter muita atenção
em referenciais sempre, porque é um texto de Fernando Pessoa, é um texto super difícil, é um texto super complexo, então assim, você tem que sempre ler, reler, ler, reler, ler, reler. Eu mesmo tive que ler umas 4 vezes aqui. Então é uma questão muito boa. É uma questão muito boa. Essa prova tá insana. Essa prova tem várias questões boas. Eu gostaria de trazer todas elas aqui, porque são assim, inúmeras. São coisas gigantes. Assim, é uma prova muito difícil. Faz jus, né, a um trabalho difícil, né, uma função muito complicada de ser exercida para uma prova desse nível, né. Então é isso. Essa é uma questão de psicologia judiciário bem difícil, bem mais difícil que eu esperava para uma questão de interpretação de texto com referenciais.